Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar na economia brasileira de um jeito um pouco diferente. Não vamos falar só de números e gráficos, mas sim tentar entender a alma da relação do brasileiro com o dinheiro. Porque aqui no Brasil, vamos combinar, a moeda é muito, mas muito mais do que só um meio de troca. Para começar, pensem comigo nessa pergunta que parece até meio bizarra. Por que alguém compraria a comida do mês e pagaria por ela durante um ano inteiro? Esse hábito, que é super comum por aqui, é na verdade a porta de entrada para a gente desvendar um quebra-cabeça econômico gigantesco e é a chave para entender o que a gente está chamando de panteísmo monetário. E o que seria esse tal de panteísmo monetário? Bom, a ideia é a seguinte: o dinheiro não é só uma ferramenta prática. Ele age como uma força quase divina, sabe? Uma entidade que está em tudo, que define rituais, cria dogmas e até estabelece o que é pecado e o que é salvação na vida material do país. É como se o valor econômico e a própria existência social fossem a mesma coisa. Mas olha, toda religião tem uma história de origem, um mito fundador. E a do Brasil é uma história, bem, traumática. Para a gente entender essa fé toda no dinheiro, a gente precisa primeiro entender a dor que deu origem a ela. Olha só esse número na tela. É até difícil de ler, né? 20 trilhões por cento. Essa foi a hiperinflação acumulada que o país viveu. Isso não foi só uma crise econômica, gente. Foi um trauma coletivo que marcou a ferro e fogo que a gente chama de memória inflacionária na alma da nação. A sensação era que o dinheiro literalmente derretia na mão. E essa citação do Gustavo Franco, um dos criadores do Plano Real, resume perfeitamente o clima da época. A vida era isso, uma caminhada constante numa corda bamba. Qualquer vacilo, e não era só sua vida financeira que desmoronava, era o risco do país inteiro se despedaçar. E foi essa insegurança que forçou todo mundo a criar mecanismos de defesa que, como a gente vai ver, viraram rituais que existem até hoje. Então vamos ver agora como é que esse trauma histórico gigantesco se transformou em pequenos hábitos do dia a dia. Como a simples necessidade de sobreviver virou quase uma liturgia, uma cerimônia econômica. A lógica aqui é uma reação em cadeia bem clara. Primeiro, o trauma da hiperinflação, que simplesmente destruiu qualquer noção de futuro, de longo prazo. Isso criou uma mentalidade focada no agora, no imediato. E essa urgência, por sua vez, fez nascer esses rituais de sobrevivência, que acabaram virando hábitos tão fortes que continuam aí, mesmo décadas depois da moeda se estabilizar. E um desses rituais mais importantes é a tal da indexação. Para se proteger do dinheiro que perdia valor, a sociedade criou o hábito de amarrar os preços de contratos à inflação do passado. O problema é que isso cria uma memória que faz a inflação se perpetuar. A tabela aí mostra bem. Mesmo numa crise, quando a demanda cai, o preço do aluguel, por exemplo, pode explodir por causa desses contratos. Ou seja, a inflação de ontem já vem carimbada na de hoje. E isso tudo nos traz de volta àquela nossa pergunta lá do começo. O sacramento das parcelas é um dos rituais mais sagrados. A lógica não é o preço final do produto. A pergunta que importa é: a parcela cabe no bolso? O que acontece é uma distorção. O valor da parcela toma o lugar do valor do produto. Isso cria uma ilusão de poder de compra que, claro, alimenta o consumo e, muitas vezes, o endividamento. Bom, saindo um pouco do cidadão comum e olhando agora para a classe política, a gente encontra outro conjunto de crenças. Uma espécie de heresia econômica que tem a sua própria lógica. Essa heresia tem nome: voluntarismo político. É basicamente a fé de que a vontade de um governante é mais forte do que as leis da economia. É acreditar que dá para criar riqueza por decreto, que a caneta do presidente pode operar um milagre e contornar a lei da oferta e da procura. E um dos rituais mais clássicos desse voluntarismo é o populismo cambial. O ciclo é quase sempre o mesmo, é um roteiro que se repete. O governo fortalece a moeda na marra. Com o real forte, os produtos importados ficam baratos e o consumo explode. Essa sensação de riqueza ajuda a ganhar a eleição, só que a conta sempre chega e o ciclo termina do mesmo jeito, com uma crise e uma desvalorização dolorosa para todo mundo. E para se contrapor a essa heresia política, existe uma instituição que funciona como uma espécie de guardiã da fé econômica mais tradicional, mais ortodoxa, o Banco Central. E aí que entra a grande discussão sobre a autonomia do Banco Central. De um lado, tem quem defenda que ele precisa ser independente para funcionar como um escudo, para proteger a moeda das tentações dos políticos. Do outro lado, vem a crítica de que um Banco Central autônomo é um governo paralelo, que não foi eleito por ninguém e que só serve aos interesses do mercado. É um verdadeiro racha teológico na economia brasileira.
Essa metáfora do Fausto é simplesmente perfeita. O político é sempre tentado a fazer um pacto com o diabo, que nesse caso é a inflação. Ele imprime dinheiro, cria crédito fácil, tudo em troca de popularidade agora, de imediato. E o papel do Banco Central nesse drama todo é ser aquela consciência moral. O grilo falante que fica lembrando que mais cedo ou mais tarde a conta desse pacto vai chegar. Ok, mas e hoje? Como essa religião econômica toda está evoluindo no século XXI com novas tecnologias, novas ideias e novos desafios? Essa desconfiança histórica na moeda oficial faz com que as pessoas busquem salvação em outros altares. A teologia da prosperidade, por exemplo, mistura sucesso financeiro com bênção divina. As criptomoedas aparecem como a versão moderna de guardar dólar no colchão, um refúgio tecnológico. E até no campo político, com os sonhos de uma moeda regional como a SUR, para tentar escapar do sistema tradicional. Esse gráfico aqui resume bem o cenário. A busca por segurança econômica não segue um caminho único. Ela se espalha por várias fés diferentes. A fé nas políticas do governo, a confiança no mercado, a esperança na religião, o refúgio na tecnologia, são vários caminhos, todos competindo pela alma econômica da nação. E a gente termina com essa pergunta que é a questão central. Será que esse panteísmo monetário, com todos os seus rituais e heresias, condena o Brasil a viver para sempre nesse ciclo de altos e baixos? Ou será que no meio de tantos altares novos e hábitos antigos, uma nova consciência econômica mais estável, mais produtiva, pode finalmente nascer? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro do país.